Oi pessoal, eu sou a Beatriz Batistelli E eu sou a Flora de Carvalho. e juntas a gente forma toda a oficina, que é um estúdio de design gráfico, ilustração, tipografia, tudo que a gente puder fazer. A gente foi convidada para fazer design das redes sociais da Suma e a gente sentiu logo de cara uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que leem os livros da Suma normalmente são muito apaixonadas pelos autores, pelos livros, e acabam interagindo muito também com as plataformas de comunicação da Suma. Então, desenhar para esse pessoal que é tão apaixonado é um desafio muito legal, assim. Sim, uma super responsabilidade. E a gente achou que o ponto de partida para esse novo desenho de identidade devia ser o próprio logo, né? Ele já é muito expressivo por si só. Depois de ficar olhando para ele por muito tempo, a gente identificou alguns elementos e algumas características que podiam ser levadas para frente, como o fato de que ele parece um labirinto, os cantos arredondados, o logo é composto pela estrelinha que vai na lombada dos livros e pelo logotipo Suma, que é a palavra Suma escrita por extenso. Lá no começo do projeto, a gente tentou homenagear as capas, as principais capas desses gêneros, né, que são terror, ficção científica e fantasia. E fazendo esses estudos, a gente percebeu que os layouts podiam ficar um pouco redundantes e essa linguagem podia ficar um pouco truncada também. A gente evoluiu essa ideia pensando em como usar a identidade para conectar os leitores da Suma, uma espécie de clube ou de grupo de fãs, assim. Então a gente mudou um pouco o caminho, uma identidade um pouco mais abrangente, mas que de forma alguma é neutra. De certa forma ela acaba tendo um papel de mediação entre os livros e essas capas que são tão legais e normalmente cheias de formas, ilustrações e fontes, e os leitores que consomem essa literatura. E o conteúdo que a Suma compartilha nas redes sociais, ele é muito interessante também, né? Então, tem diversas editorias diferentes que a gente precisava representar. Então, era importante que essa identidade ela funcionasse para contar mensagens diferentes, assim, né? Tipo, desde um lançamento de um livro, a revelação de uma capa, a parabenizar ou homenagear algum autor, né, no seu aniversário, enfim, ou escrever uma citação. Era um grande desafio mesmo tentar traduzir tudo isso em uma só linguagem. Uma das coisas mais importantes dessa identidade visual foi a definição das cores da paleta. A princípio também a gente pensou que talvez fosse legal fazer uma cor para cada gênero, né, e enfim, tentar setorizar um pouco isso de acordo com as cores. Por exemplo, quando eu estivesse falando sobre terror, seria vermelho, quando fosse fantasia, seria roxo. Mas aí a gente percebeu também no caminho que talvez isso fosse engessar um pouco essa identidade e também que tem livros que tem mais de um gênero, né? Então, assim, como é que a gente iria representar isso num post? Então, a gente acabou chegando numa paleta que ela ainda, assim, tem bastante variação de cor, né? Mas ela tem algumas cores principais e todas elas combinam muito bem entre elas, né? É interessante que a paleta é super viva, mas mesmo assim a gente consegue fazer posts que são um pouco mais informativos e mais sérios e outros que já são mais divertidos, né? Com patterns e ilustrações e coisas assim. Para as fontes a gente escolheu duas. Muitos livros da Suma são adaptados para séries e filmes, então às vezes essas adaptações e esses universos de cada livro eles já têm uma linguagem em si. Então nesses casos a gente opta por uma linguagem tipográfica um pouco mais neutra. Mas em outros casos a gente quer fazer isso de uma maneira mais bem-humorada, mais expressiva, e aí nesses casos a gente usa uma fonte que chama Gothics, do Daniel Sabino, da Black Letra, e a gente achou que ela tem tudo a ver com o logo da Suma, porque ela é bem condensada, então ela é bem formada por linhas verticais, assim. Parece que foi feita para essa identidade. Isso, é perfeito. Quando você olha, é realmente perfeito. E é legal que é parecido, faz lembrar, mas também não é exatamente a mesma coisa. Como a rede social é uma coisa que precisa ser alimentada quase que diariamente, é muito importante nesse tipo de trabalho levar em consideração que essa identidade não fique cansativa. Outra coisa que a gente acha super importante para esse tipo de projeto é desenvolver uma linguagem de ilustração. Porque a ilustração ela é super coringa em qualquer momento, né? Quando você precisa passar uma mensagem que você não tem uma foto boa, ou o tema é um pouco genérico, ou um pouco abstrato, e até mesmo você não pode divulgar a capa ainda do livro. Então, para essa em específico, a gente fez uns desenhos com temas super esquisitos, o que é legal também, né? Então, a gente optou por fazer uma linguagem mais realista, visualmente falando, mas a gente desenhou um ET, manchas de sangue, facas, várias coisas super
arriscadas e perigosas. Então a gente deixou pra trazer um toquezinho de humor, o próprio tema da ilustração, mas a linguagem é um pouco mais séria. Uma coisa que a gente acha legal dessas ilustrações, como o estilo tá muito bem definido, isso permite que a companhia no futuro contrate outros ilustradores para fazer interpretações desses temas, então dessa forma isso não se esgota com tanta facilidade. A gente espera muito que vocês gostem, que vocês se sintam parte dessa comunidade. Sim, representados de alguma forma. E a gente vai continuar lendo os livros da Suma e acompanhando o trabalho pessoal, tanto da edição, do marketing e todos os designers envolvidos nas capas. Eles foram essenciais também nesse projeto. Às vezes ele pode ser um pouco longo, ou enfim, sair um pouco da curva, mas o resultado é sempre muito legal. E a gente está super feliz com o projeto e a gente espera que vocês gostem também. Valeu, gente. Tchau!